Então, estamos aqui para mais um PampaCast. Márcio, te convidamos para o podcast do Pampatec. É um momento de bate-papo sobre empreendedorismo e inovação, que é um negócio que é para que foi criado o Pampatec, o setor da Universidade Federal do Pampa, da Unipampa, que cuida do empreendedorismo e da inovação na universidade, incentiva o surgimento de empreendedores a partir da inovação. Então, esse projeto chamado PampaCast tem entrevistado, e aí quem ainda não assistiu os episódios anteriores, empreendedores da nossa região que têm feito inovação, têm trazido coisas novas para o desenvolvimento da nossa região, que é o objetivo da universidade e, no fim das contas, de todos nós. E a gente convidou hoje para conversar o Márcio Amaral. E para as pessoas entenderem, para ti também, como é que a gente tem feito por uma linha do tempo com a tua jornada empreendedora. E as pessoas, mas o Márcio não é dono da empresa. Já trouxemos outros não empresários aqui. O empreendedor não necessariamente é o dono de um CNPJ, não necessariamente é o dono do empreendedor. Ele tem em si a cultura empreendedora de inovar, de trazer coisas. Então esse é o público que a gente tem trazido. E contando essa jornada, o passado, como foi lá, né? Teu início, né? Do que desde que tu te lembra, como é que a gente diz que eu me conheço por gente? Desde que eu me conheço por gente. Mas como a tua história é gigantesca, riquíssima, já fez uma montanha de coisas, a gente ia passar muitas horas aqui falando sobre a tua jornada empreendedora como um todo. E nós resolvemos tirar daí um fio condutor, como gostam os professores, já que a gente está no ambiente da universidade. Fique à vontade. O fio condutor vai ser a linguiça campeira, como a gente chama aqui. E durante essa conversa a gente vai explicando para nós, não é uma entrevista no sentido formal, a gente está conversando, né? Não vamos trazer referência científica, comprovar coisa, é uma conversa entre amigos, como tu contaria para os teus amigos, né? Como foi essa jornada do Márcio antes de entrar na faculdade, e a gente começa por aí, a tua trajetória profissional e como que a gente veio chegar hoje na situação atual dos empreendimentos em torno da linguiça campeira do Pampa, da região desse momento. Então, eu te convido para a gente conversar, não esperar. Eu vou tentar não te interromper, a gente acaba no meio de uma conversa interrompendo, mas a ideia é de poder conversar. Como que foi, né, não como uma entrevista, como que tu contaria para os teus netos agora? Como que foi antes da faculdade, como tu decidiu ir para medicina veterinária, como que era a linguiça nessa época, como tu via os teus amigos e parentes fazer linguiça nessa época, e se tu via como é que era esse momento, e aí lembrando que a linguiça está no fio condutor aí da história, para a gente não se fechar muito. Não, mas tá bem, então, primeiro, fazer uma saudação a todos os amigos aí, internautas que estão nos acompanhando, e cumprimentar Emerson, agradecer aí o convite, por estarmos aqui falando um pouco sobre empreendedorismo, que é algo que hoje se fala tanto, né? E que eu sempre digo que talvez, com o passar do tempo, a gente foi identificando que talvez seja este o maior desafio de qualquer trabalho de liderança aqui na região da Fronteira Oeste, particularmente falando metade sul, Fronteira Oeste, porque a gente mora aqui, né? Porque a gente vê muito pessoas vindo de fora para cá, empreendendo, crescendo profissionalmente, como ser humanos também, e muitas vezes nós nativos daqui nos queixamos da falta de oportunidade que nós temos aqui. Como é que os outros enxergam oportunidades e nós não? Isso tudo para mim hoje nada mais é do que o perfil mental das pessoas. Então o desafio maior nosso é este, né? Talvez de mexer nessa questão cultural aí. Mas eu não poderia ser diferente, né? Eu nascido e criado aqui, neste meio, né? Sempre muito identificado com a questão
do campo. Meu pai e minha mãe têm origem na campanha, eu já nasci na cidade, estudei sempre na cidade, mas sempre voltado para essa questão muito ligada ao campo aí. E talvez por isso tenha, já desde idade muito tenra, decidido que iria fazer medicina veterinária. Eu brinco hoje que talvez muito mais por eu me identificar, eu me identificava como um ser difícil de lidar com outros seres humanos. Talvez com os animais eu me identificasse mais, né? Então, meu pai é advogado, cheguei a pensar uma certa época, já no final do ensino médio, por que não fazer direito? O pai tem um escritório montado ali, poderia, né, aproveitar a clientela dele ali. E digo, não, eu já decidi que eu vou ser veterinário, mesmo que eu seja um profissional da área do direito bem sucedido, talvez eu não seja tão feliz quanto eu seja enquanto veterinário, porque eu sempre quis fazer. E assim fui, fiz a minha faculdade em Uruguaiana e depois quis o destino que eu fosse trabalhar fora daqui. Para mim, acho que foi fundamental para a gente abrir um pouco, né, o campo de visão aí, sair um pouco daquele nosso mundinho aqui, onde cidade para fora, de fora para a cidade, final de semana com os amigos, e o mundo é muito mais do que isso. E essa oportunidade que eu tive de trabalhar 1 ano e meio lá em Taquara, região metropolitana de Porto Alegre ali, com a colonização de alemães, outra visão totalmente diferente da nossa realidade, inclusive do campo. Fui trabalhar lá com gado de leite, e aí a gente via propriedades com 10, 15 hectares, uma qualidade de vida, um padrão de vida dos produtores, que eu ficava me perguntando o que eles têm aqui, que nós não temos na fronteira, que com áreas 10 vezes maior que esta, as pessoas estão sempre se queixando que a área é pequena, que isso, que aquilo. E voltei de lá, depois tive a oportunidade de voltar para Alegrete em 95, me formei em 91, em 95 já consegui retornar para cá. E aí vim com um sonho de tentar implantar aqui uma bacia leiteira, porque era com isso que eu via o pessoal ter uma qualidade de vida lá diferente do que a gente vê aqui. Felizmente consegui realizar o meu sonho. Aí eu sempre agradeço a Emater pela oportunidade que eu tive de poder dedicar o meu tempo a ajudar principalmente os pequenos produtores aqui da região, onde muitas vezes a gente não podia colocar no relatório de atividades que eu fazia clínica veterinária. Extensionista não faz clínica veterinária, mas eu fazia, porque se eu não fizesse, aquele produtor ia chamar o veterinário lá para quê? O bicho ia morrer. Ia morrer e eu não posso atender porque, olha, o meu chefe me disse que eu não posso fazer clínica. E eu muitas vezes, muita clínica, fiz cirurgia, tudo por conta do trabalho, né? Talvez pelo juramento que eu fiz quando me formei em medicina veterinária, que ia lutar por salvar animais, enfim. Isto também permitiu que a gente criasse uma sintonia. Só para a gente não perder o fio condutor, sobre a história, como tu via, né, como tu ia para fora, tua família tinha campo, tinha, né, estância, fazenda, ia lá e tal, mas tu viu o pessoal fazendo linguiça, como era a linguiça nessa época, o que tu enxergava dessa? O modo tradicional, né? Sempre que tinha dia de carniça, por exemplo, eu juntava, né? Na época não tinha, quando eu era guri, não tinha nem energia elétrica na campanha, serra elétrica para serrar, que nada, era na serra manual, né? E então tu ia carnear uma res, juntava todo o pessoal da fazenda, mais os amigos do entorno, era uma festa. E como tinha que aproveitar aquela carne ali e dar um destino para ela, uma conservação maior para ela, então muita coisa era transformada em linguiça. Porque a linguiça, no momento em que tu coloca temperos ali, conservantes, ela tem um tempo de durabilidade maior. Né? Então, essa era uma maneira que tinha de conservar a carne num período que ainda a energia elétrica era artefato de luxo no interior daqui da fronteira oeste. Então, tu já carneava, além de um bovino, carneava um suíno, um porco, que era para fazer a mistura. Então, o trabalho era dobrado. Mas aquilo tudo era um aprendizado e as receitas passando, né, de geração em geração.
E então realmente a gente se criou nesse ambiente, né? E felizmente hoje as coisas mudaram muito, porque realmente era um trabalho bastante penoso. Quem é de campanha e vai estar acompanhando aí, deve lembrar que para a gente carregar um porco tinha que aquecer água quente nos tachos, água fervendo, e aí virava, né, sobre o animal, botavam umas bolsas de estopa para afrouxar o pelo e depois você tracava a raspar com faca ali para deixar peladinho. Aí depilação. Depois com gilete nas orelhas. Então, o trabalho era grande mesmo. Então isso realmente a gente acompanhou tudo isso e hoje as coisas, quando a gente vê o modo... E aí, mas quando tu viu, só te interromper um pouco sobre a linguiça, tu chegou a ver, por exemplo, lá nessa colonização alemã em Taquara, na volta, eles tinham também a cultura de fazer, como que lá é diferente, sim, qual que é a cultura lá em relação a esse item especial? Quanto a isso, assim, eles têm tanto ou mais do que nós aqui, essa cultura de autoconsumo, né? De produzir os seus próprios alimentos. Então isso aí é muito... Só que, claro, falando em linguiça, é uma linguiça totalmente diferente da nossa. Eles fazem o salame lá. Com carne de suíno, misturada. Então, mas também... A receita é diferente. Exato. Mas o objetivo mesmo. Ou seja, aumentar o tempo de durabilidade, né, daquele produto ali, sem a necessidade de refrigeração. Esse era o grande objetivo da produção de linguiça lá no início. E hoje não, hoje a coisa mudou de figura, quase com uma iguaria aí, a gente sabe que tem ganho mercados bastante seletos, né? E que bom, que alegria de estar nesse... E durante a faculdade, porque aí, tipo, medicina veterinária em algum momento passa pela cadeia produtiva do alimento também. Sim, medicina veterinária não é só para, como a gente diz aqui, para curar os bichos, né? Em algum momento ela passa por alimento, né? Inclusive, esses dias eu fui só para ilustrar isso, eu fui numa feira de profissões que teve numa escola aí. Então, cada grupo de alunos, quer ser engenheiro, médico, o outro quer ser dentista, o outro quer ser militar, tinha uma menina que queria ser veterinária. E aí eu, inclusive, chamei a atenção dela com relação a isso, porque há uma confusão muito grande das pessoas que o médico veterinário é para tratar dos animais. Eu digo também, mas em primeiro lugar é para tratar da saúde do ser humano. Porque todo o alimento que a gente consome de produto de origem animal, ele passa por uma inspeção do médico veterinário. Então, muito antes de ser um profissional que só cuida da saúde dos animais, ele também está ali para preservar a nossa saúde, né? E nós temos na faculdade a cadeira de TPOA, Tecnologia de Produtos de Origem Animal. Então, mas embora ela seja muito superficial, não chega a aprofundar muito, né? Depois, lá adiante, quando por um acaso tu quiser te dedicar a esta área, aí na hora de estágio tu já sabe para esse lado, né? E que também é importante dizer, era uma área que praticamente não tinha demanda. No momento em que houve uma necessidade das agroindústrias se formalizarem, se organizarem, o responsável técnico passou a ter cobranças, aí esse profissional passou a ser valorizado. E aí os próprios profissionais começaram a buscar especialização nessa área, coisa que até então era inexistente. Muitos responsáveis técnicos, e aí eu falo sem sombra de dúvida nenhuma, porque isso a gente sabe que acontecia, simplesmente era para constar ali, tinha qualquer uma agroindústria aí, preciso de um RT para assinar para mim. Tá? Então pega lá o Márcio, assina, não tem remuneração nenhuma, no final não sabia nem onde que era. No final do ano, o cara ganhava uns metros de linguiça, pedaço de carne para o Natal, alguma coisa, era aquilo ali, porque não existia, né? A coisa era muito incipiente aí, muito informal. Hoje as coisas mudaram, felizmente, e nós temos aí vários profissionais da área de medicina veterinária que se dedicam exclusivamente a essa área de fiscalização. E como tu disse, né, naquela parte, quando a gente viaja, a gente vê essa diferença, né, não só para outros estados, mesmo dentro do Brasil,
e para fora, aqui na vizinhança, é ainda pior. A gente fica chocado com o cara, carne pendurada, sem refrigeração. O cara assim, no Brasil, Pernambuco, os caras cortam a carne ali, mosquedo e rua e coisa. Mas outro país, aqui na Argentina, tu entra num açougue da Argentina, é um negócio que é pré-histórico, é de antes dos anos 70 no Brasil. Exatamente. Então hoje eu digo que, por mais que a gente ainda tenha muito que evoluir, né? Eu digo que nós chegamos num patamar hoje que nos orgulha, porque nós vimos esta mudança acontecer. Tu já está com teus 50 também, a gente viu essa mudança de cultura, onde a coisa era feita muito na perna, como se diz, no linguajar popular, sem o mínimo controle, sem inspeção nenhuma. Mas alguém pode estar nos questionando, mas sempre foi assim, nunca ninguém morreu, e por que todo esse monte de exigência? Nunca ninguém morreu, talvez que a gente saiba. Não diagnosticado. Que seja diagnosticado. Mas tem muitos casos de pessoas que passaram por cirurgias de hidatidose, que é um cisto que dá no fígado, o cianuro cerebralis é uma larva migras visceral que ela vem e se instala no cérebro das pessoas. Tudo isso são zoonoses que o ser humano adquire ou por consumir alimentos contaminados ou por conviver também com animais, não é só através do consumo de carne. Mas o próprio leite in natura, como nós nos criamos tomando leite comprado do carroceiro, esse leite, se não bem fervido, esse leite pode carregar bactérias, leptospirose, brucelose, que são zoonoses que podem causar problemas sérios para a nossa saúde. Então, hoje a coisa tomou um outro patamar, as pessoas, o próprio consumidor criou mais consciência sobre a cobrança da qualidade ou da origem daquele produto que ele está consumindo, embora a gente saiba que a gente se livra, por um lado, das bactérias, por outro lado, os alimentos conservados, aditivos, conservantes, que também não fazem bem para a saúde. Bom, mas aí o Ministério da Saúde está lá botando o aval dele daquilo ali, um produto passível de ser consumido. Mas como tudo um equilíbrio, entre o natural, sem o químico. Exato. E aquele que também não adianta tu, vai ter que ter esse equilíbrio, esse é o papel. Então as coisas evoluíram bastante nesse sentido e a gente veio acompanhando essa mudança aí e de lá para cá, assim, a gente tem visto que a Alegrete, eu acredito que um conjunto de coisas fez com que tanto os empresários quanto o poder público entendeu que deveriam trabalhar de braços dados aí para que essa cadeia evoluísse toda ela e que quem ganhasse com isso fosse toda a cadeia também. Então nós avançamos e é lógico, isso não é um processo que vai de forma harmônica, onde todo mundo está batendo pau. Vamos fazer um parênteses sobre isso, como a gente tem bastante audiência nas outras cidades onde tem Unipampa, que é o nosso principal canal de distribuição, acaba que as pessoas não conhecem e nem todo mundo tem a idade que a gente tem para viver essa história. Então teve um momento da tua jornada, da tua, já médico veterinário, trabalhando, vendo essa coisa assim, precisamos desenvolver a agroindústria, isso traz coisa. E como foi esse teu momento? Tu estava técnico da Emater, convivendo com o empreendedor do agronegócio todo dia, o pequeno empreendedor do agronegócio todo dia, vendo essa dificuldade dele e tentando mostrar que a agroindústria era uma possibilidade de melhoria de ganho. E como foi esse momento enquanto tu estava lá nessa situação e teve uma oportunidade de vir para o poder executivo, o quanto essa tua transição te abriu a porta para tentar fazer. Vamos contar especificamente a tua história, porque eu acho que é importante situar no tempo para as pessoas entenderem. Mas eu estava como espectador e eu tenho curiosidade sobre aquele momento, como foi um pouco, a gente via mas isso eu acho que é importante, é um legado que talvez alguns outros municípios da nossa região de influência da Unipampa ainda vão precisar
viveu, não sei também, depois a gente pode falar sobre isso, todos já estão. Mas enfim, como que foi aquele momento, né? Um médico veterinário da Emater, atendendo pequeno, e teve um convite para trabalhar no executivo. Como que foi essa transição? Foi assim, né? Na verdade, né, eu digo que as coisas elas foram surgindo na minha vida de forma muito natural e talvez eu tenha tido, sempre agradeço a Deus aí por ter me dado nitidez de aceitar algumas oportunidades que surgiram e que fez com que a trajetória fosse esta. Mas, como tu disseste, eu como técnico da Emater trabalhava muito com pequeno produtor, muito na área de produção na primária mesmo, fazendo extensão rural. De dentro da porteira, como se diz hoje. De dentro da porteira, fazendo extensão rural, fazendo clínica, fazendo reunião de produtores, tentando organizar a cadeia produtiva do leite, mas a parte da indústria muito distante, porque as exigências legais para qualquer agroindústria elas eram muito exigentes mesmo, muito altas. Então, também é necessário a gente fazer um parênteses de dizer que de um tempo para cá as próprias exigências sanitárias foram se adaptando e facilitando para que o produtor pudesse pensar na possibilidade de implementar uma agroindústria, que até então, lá no início, era algo muito distante. Pé direito, tantos metros de altura. A gente saiu de um momento para quase sem regulamentação, que você comia qualquer coisa. Queriam levar para você levantou uma barreira gigante que só uma grande indústria conseguia se adequar. Exatamente. Depois as coisas foram se adaptando, se acomodando e hoje são mais tranquilas. Mas, até então, a gente tinha a preocupação de organizar a cadeia produtiva do leite ali, porque você passava num momento onde as exigências e as cobranças do Ministério Público sobre os gestores municipais eram de que não se permitisse mais o comércio de leite in natura e teriam que achar alternativas. E o que fazer para que aqueles 150... O fim da cultura do leiteiro. Exato. 150, 200 produtores que tinham aqui, que sobreviviam daquilo ali, pudessem se adequar a essa nova realidade. E aí, na época, se começou a trabalhar com tanques de resfriamento coletivo, onde aquele tanque atendia 10, 12 produtores. Isso tudo foi um trabalho árduo, mas eu, então, só trabalhando como técnico, né? Ajudando o poder executivo da época a implementar essa política pública. E depois fiquei, inclusive, 2 anos fora, 2007, 2008 eu saí para fazer um mestrado, e em 2009, então, fui convidado para assumir a Secretaria de Agricultura do município. E bom, aí tu sai, né, de um lado do balcão e passa para o outro. E aí o desafio foi maior, porque eu até então me preocupava muito com o pessoal da pecuária familiar, alguma coisa pontual aqui, outro ali, mas o foco principal era a atividade leiteira. No momento que eu assumi a Secretaria da Agricultura, já não tinha mais essa divisão ou essa seletividade para o pessoal do leite. Eu tinha que atender o pecuarista familiar, pessoal do leite, pessoal da apicultura, pessoal da hortifruti granjeiro, o pessoal das agroindústrias. E aí, o peixe, a piscicultura. Então, o leque abriu bastante. A ovinocultura, a fruticultura, que tinha um pessoal também aí, um grupo organizado. E se começou a fazer esse trabalho. E na época, nós tínhamos aqui, foi bem quando a Cal vendeu o mercado para a Peruso. E a Peruso queria implementar o selo do CISB, que estava começando recém no Ministério da Agricultura, o CISB Suasa. E nós tínhamos o serviço de inspeção municipal que fazia o seu trabalho só para inspeção, né, e comércio local aqui. A Peruso queria produzir linguiça e charque aqui e comercializar em todos os mercados deles que se estendia pela região sul do estado. E nós tínhamos, quando eu assumi, já tinha esse processo, já tinha dado andamento. Só que se mandava para Porto Alegre, o Ministério da Agricultura pegava na primeira inconformidade, fazia um xizinho e mandava de volta. E assim, várias vezes, nós estivemos lá por várias vezes conversando com o pessoal do Ministério da Agricultura e nunca dava, não evoluía aquele processo. Precisou trocar o responsável desse setor lá em Porto Alegre, na época era o Ivo, depois passou para a Suzana Bittencourt,
que aí a Suzane tinha uma outra compreensão e acreditava nessa proposta, porque ninguém acreditava que fosse dar certo o projeto do CISB Suaça. O pessoal do Ministério, os próprios técnicos, e eu posso falar de carteirinha, porque tenho 3 tios aposentados do Ministério da Agricultura, tenho mais um primo que é servidor do Ministério da Agricultura, mas na época o Ministério da Agricultura não acreditava que pudesse dar certo com um serviço de equivalência ao Ministério da Agricultura sendo realizado pelos técnicos do município, porque realmente a qualidade do serviço prestado pelos municípios era muito pequena, muito baixa. Eles não deixam de ter razão num certo momento, mas as coisas foram evoluindo, a Suzane comprou a ideia, nos ajudou, nós conseguimos aprovar aqui o certificado do CISB Suaça para 2 ou 3 agroindústrias aqui, e nem foi a Perus, acabou ficando para trás. Outras aderiram a esse selo e o município, por conseguinte, também conseguiu. Então já foi 2010 isso. Tu quer dizer que já se vão 13 anos. Organizou a prefeitura para que pudesse fiscalizar e ter o mesmo nível de exigência, o selo ter o mesmo valor para comercializar os produtos no estado inteiro. O Ministério da Agricultura ele vem, então ele delega a competência para que o serviço de inspeção do município represente eles dentro de uma agroindústria. Padronizou o processo, eles vêm fiscalizar o processo da prefeitura. Às vezes eles vão até em alguma agroindústria para ver como é que está, mas quando eles vêm fazer auditoria, eles não vão na agroindústria, eles vêm no serviço de inspeção e fazem um checklist, um pente fino, para ver como é que estão os controles, para ver se nós estamos realmente efetuando aquilo que eles fariam se fossem eles os responsáveis pela fiscalização. Então, nós tivemos que nos adaptar, e custou caro isso, aumentou o número de profissionais, tivemos que ter veículos próprios, computadores próprios. Hoje é tranquilo, na época a prefeitura talvez tivesse meia dúzia de computadores, o serviço de inspeção municipal tinha que ter... Em 2008, 2009 a internet era outra, entendeu? Não engatinava, nem reunião online não tinha como fazer. Era internet de escada. Não tinha nem como fazer reunião online. Exato, então a coisa era muito complicada, mas felizmente nós fomos atrás e fizemos viagem a Santa Cruz, que foi um dos primeiros municípios a conseguir o certificado do CISB Suaça aqui no estado do Rio Grande do Sul. Depois aqui na região ficou Alegrete, Santana do Livramento e Rosário. E até hoje são só esses 3 na região da fronteira que possuem o certificado do CISB Suaça. Então, para vocês verem que não é algo tão simples assim, faz lá e deu. Nós estamos aí sempre forcejando, para manter esse status sanitário, porque eu digo que isso é um divisor de águas. Eu tenho certeza que se nós não tivéssemos o CISB Suaça aqui, o que nós temos hoje em termos de agroindústrias seria reduzido a 20% talvez disso. E explicando então o benefício disso para depois a gente chegar especificamente na linguiça. Esse serviço resolve para abrir mercado para os empreendedores daqui de vários ramos, independente se é linguiça, se é agroindústria como todo queijo. Na verdade assim, nós temos o certificado CISB Suaça para produtos carnos. E agora temos também para queijos também. Porque até então nós tínhamos só para carnes, que era o charque e a linguiça. Para laticínio já é outro, tem que passar uma outra auditoria. Mas hoje nós já temos também uma queijaria que está habilitada também para mandar os seus produtos para fora. E eu digo assim, que é um divisor de águas, porque nós saímos do mercado consumidor, vamos usar os números oficiais, 72.600 habitantes, nós saímos do mercado consumidor de 72.600 habitantes para um mercado consumidor de 204 milhões. Porque no momento que a agroindústria tem o certificado do CISB, ela pode comercializar em todo o território nacional. Então, isto a gente aqui enfrentou lá no início, quando só com o serviço de inspeção municipal, nós não conseguimos avançar nas agroindústrias ou comércio de carne ovina, por exemplo. Porque nós não tínhamos certificado do CISB para os matadouros daqui. Então, todo o mercado de ovinos era interno. Então, o comércio clandestino era muito grande. Sim. No momento que os 2 matadouros hoje têm o CISB,
falta ovelha para consumir aqui dentro da cidade. Essa ovelha sai toda para ser consumida nos grandes centros, onde tem um valor agregado, né? O poder de consumo é maior e acaba valorizando. E a cultura, né? Tem algumas culturas que são muito mais fortes no consumo da carne ovina do que até mesmo da bovina, né? Exato. Algumas culturas valorizam e pagam, tem muitas receitas, enfim, em cima de, tem festivais, enfim. Eu acho que esse é o momento, eu concordo contigo, olhando de fora, né? Mas ele, como tu disse, não foi tranquilo, né? A gente não precisa relembrar todas as tretas, mas eu acho que é importante valorizar o momento e que te manter firme num propósito. Exato. No momento que, e esse é sempre, acho que como a gente ilustrou ali, tu falou que primeiro não tínhamos barreira sanitária nenhuma, vendíamos com doença, sem doença, tanto faz, clandestino, enfim. Levamos as barreiras, quase que acabou com as coisas culturais. Exato. Feitas à mão, feitas pelo povo mais antigo da região, e isso foi uma coisa que aconteceu com o Brasil inteiro, né? A gente tem muito claro o exemplo do queijo da canastra em Minas Gerais, então tem vários outros casos, não foi só nosso aqui, onde um processo artesanal foi quase que extinto, né, culturalmente. E era muito forte na nossa cultura do Pampa, né, e aí falando, né, da inserção do que a gente está desse território, algumas coisas, como a linguiça, mas ela depende de receitas passadas, né, e essa coisa. Então ela veio uma cultura da imigração, né, a gente foi colonizado, né, foi a imigração portuguesa, espanhola primeiro, e, né, italiana, argentina, todos esses povos que veio, eles estão na receita da linguiça tradicional campeira que a gente faz hoje. Mas assim como outras indústrias, ela precisava se adequar aos novos tempos. Então, assim, sem necessariamente contar os personagens, mas tu viveu um momento assim, secretário de Agricultura, pressionado pelo órgão fiscalizador do Executivo lá, tem que cumprir a lei. Tá, e aí, como para cumprir a lei, vamos fechar todos os linguiceiros, todos os carros, os leiteiros já tinham fechado, e aí, como que foi esse momento para ti, na verdade, manter o propósito? Na verdade, a gente sabia, ou a gente entendeu, que para chegar lá no alvo, que era ganhar mercado, que era ganhar notoriedade, qualidade no produto, nós tínhamos que cumprir algumas etapas. Que para isso tinha que cortar na carne, como você disse. Tá? E aí fomos indo. E como tu disseste, é natural, né, quando vem século de tradição, fazendo aquele modo, o meu avô fazia assim, o meu pai fazia assim, eu faço assim, meu filho vai fazer assim. E essa é a tendência natural. Quando chega alguém e diz, não, tu não pode mais fazer assim porque existe uma regra sanitária, uma lei, uma norma, que tu tem que mudar, tu vai ter que te adaptar, tu vai ter que construir uma peça onde não pode ter contrafluxo, tem que entrar a carne, produto in natura de um lado, desta peça vai para outro, daquela vai para outra, até sair na embalagem, e da embalagem ela já tem que sair para o mercado lá na ponta. Isso não pode ter contrafluxo, tu vai ter que investir para fazer isso. Isso realmente, a gente entende, né? A reação das pessoas na época foi ruim, né? E muitos acreditavam que nós estávamos trabalhando para terminar com tudo, quando na verdade não, nós estávamos muito bem alicerçados de que era necessário e fundamental que nós fizéssemos aquelas etapas ali para que nosso produto lá na ponta depois tivesse a qualidade que tem. E isso, né, alguns reagiram de forma mais amena, outros mais forte. Órgãos da imprensa chegaram a fazer capa de jornal dizendo que nós íamos terminar com o charque e a linguiça do Alegrete, né, que eram produtos tradicionais, né, não é de hoje que a linguiça e o charque do Alegrete são famosos, e que o próximo passo seria terminar com a bolacha, a bolacha na fronteira. Então nenhuma nem outra se terminou, pelo contrário, né, hoje estão cada vez mais fortalecidos. E só para te interromper um pouco, fazer um parênteses, né? Com a tecnologia, a inovação tecnológica, a gente enfrenta problemas muito parecidos, claro, porque em alguma delas vão mudar a cultura das pessoas. O Uber, para nós garupa aqui, né? O garupa
e o Uber enfrentaram a resistência da lei, as prefeituras tiveram que se adequar e tal. Vamos terminar com os taxistas. E essa é uma provocação que toda inovação faz, e se ela não fizer, ela não vai reacomodar e trazer benefício. Se tu me disser que é inovação, um negócio que não desacomoda ninguém... Não é inovação, né? Não é inovação. É verdade. E aí a tendência é, se tu continuar fazendo igual, não é boa a tendência. Historicamente, na universidade a gente estuda a tendência histórica, estatística. Cara, não é bom, tu vai ter que... mas dói, desacomoda. E outra coisa, né? Mas assim, a gente também na época, ninguém tem bola de cristal para saber se aquilo que a gente estava fazendo tinha 100% de garantia que ia dar certo. A gente tem que ter também, né? Um pouco de coragem para acreditar que o caminho é aquele, mas tem que ter a humildade, bom, se não dá certo, recua, né? Essa é a parte que tu está dando exemplo, que na teoria a gente chama do perfil do empreendedor. Uma das características é aceitar tomar risco. Exato. Tu fez uma coisa arriscada. Tu estava arriscando não necessariamente a carreira de médico veterinário, mas de gestor público. Tu estava lá, secretário de Agricultura, com a responsabilidade de resolver um problema. Vamos correr o risco de resolver o problema do jeito certo? Exato. E normalmente é o que acontece com o empreendedor. Vamos investir tudo que eu tenho, vamos correr o risco de trazer energia solar, que era um negócio que ninguém tinha aqui na região, não tinha um projeto instalado. Como é que a gente vai vender para as pessoas um negócio que ninguém nunca comprou? Exato. Tu entende? Mas em algum momento o empreendedor tem esse perfil. Por isso que eu acho que tem esse perfil, porque vamos assumir um risco. É calculado no seguinte sentido: temos exemplos de onde funcionou, temos o respaldo da lei, a gente não acha, conhece o processo. Então, tu tinha um risco, mas era um risco minimamente calculado. E o bom senso, como todo empreendedor, não, tu tem que insistir na tua ideia até o fim. Não. Se der errado, não dá volta. Ela pode não dar certo, e a gente tem que ter humildade para não dar. Que aqueles que acreditaram no início, começaram a investir, começaram a ter retorno sobre os seus valores investidos, teu caminho é por aqui, agora vamos certo. Entendeu? Não vamos recuar nem para dar impulso agora. Vamos tocar para frente, porque esse é o caminho. E assim foi, as coisas foram evoluindo, né? E tivemos a sorte também, que é importante a gente dizer, tivemos a sorte de ter profissionais responsáveis por estes serviços que tiveram a sensibilidade, porque tu trabalha numa linha muito tênue, né? Tu trabalha no fio da navalha. O que é permissível, o que é ilegal, o que é excesso, o que é negligência, é sintonia fina. E aí tu tem que ter pessoas, né? Por isso que eu digo assim, é fundamental a gente ter essa sensibilidade de tu contar com profissionais que cumprem com o seu papel, fazem o que tem que ser feito, mas entendam que do outro lado também tem seres humanos e que cada um tem a sua maneira de interpretar. E durante todo o período, vários passaram. Eu tive lá o Júlio Brasil, a própria Classi, e hoje é responsável técnico de várias agroindústrias, foi também, trabalhou no setor de inspeção. O Paulo Molina, né, hoje funcionário do IFE, agora o Charão, outros profissionais que estão ali, o Fábio, né, as gurias estão ali também. Então, assim, é importante, né, e nós tivemos muita sorte também de contarmos com esses profissionais aí, uns fiscais, né, que hoje é uma turma, hoje são 10 pessoas que são responsáveis por fazer esse trabalho de inspeção dentro da Prefeitura de Alegrete. Só com as agroindústrias. Não digo nem a parte da vigilância sanitária, que é ligada à Secretaria da Agricultura, que é mais um outro grupo grande lá. E também, né, já que eu falei em vigilância sanitária, na época eu cobrava muito. Tivemos a sorte também de haver uma compreensão e fazer com que esses dois setores trabalhassem juntos. Porque se o serviço de inspeção, que é ligado à Secretaria da Agricultura, apertava no sentido de cobrar, né, uma organização maior por parte da agroindústria, investimentos, e se a vigilância sanitária, que cuida lá na hora da comercialização no balcão, na prateleira, não fizer o trabalho dela, ia só aumentar o comércio clandestino e esse organizado, formalizado, ia ser penalizado. Então tem que trabalhar os dois juntos, né? Para que esse aqui invista, mas que esse aqui garanta de que o consumidor vai estar comprando produto que está
inócuo, que está garantido a qualidade. E isso também eu sempre cobrei muito e felizmente as coisas avançaram de forma conjunta aí e deu certo. Nesse momento tu tá secretário de Agricultura, né? Tá responsável por uma fiscalização e tal, e tem essa relação com o empresário, com o primeiro empreendedor, esses que foram fazer os primeiros investimentos lá e tal. E como que era esse momento, né? Como que tu foi tentar falar com ele, explicar, como é que era a relação? E eu quero chamar a atenção especial do empreendedor que às vezes tem aquela coisa de aversão à política. E isso é um fazer político, né? É tu estar num cargo, mas enfim, estar em associação. Como que foi esse momento dessa relação com o empresário para a gente entender como é que isso vira efetivamente novos negócios, novos empregos a partir desse momento? Acho que para exemplificar um pouco isso aí, eu sempre fui muito técnico, né, nas minhas decisões, embora a gente saiba que quando tu ocupa um cargo de executivo, cargo público, tu tem que ter uma sensibilidade política para tu não criar dificuldade, inclusive, de implementar uma política pública. Tu tem que ter essa sensibilidade. Mas isso é muito diferente de politicagem. Ser político não é ser politicagem, não é fazer politicagem. E um exemplo que eu lembro bem, que nós estávamos, já era época de campanha eleitoral, no final do primeiro mandato, eu era então secretário, e saímos de um programa de rádio, e foi me sugerido por um companheiro, já é época de campanha, por que vocês não dão uma afrouxada agora na fiscalização? E eu digo, não, de maneira nenhuma. Nós estamos fazendo isso não porque é questão política ou não, nós estamos fazendo porque tem que ser feito, porque é o correto. E nós vamos seguir fazendo. Então, eu acho que isso, de certa forma, ilustra muito a maneira como nós conduzimos isso. E que o próprio empresário, aquele que reagiu de forma negativa no primeiro momento, que é compreensível, depois entendeu que realmente não era aquilo ali, não tinha intenção nenhuma de prejudicá-los. Surgiu, inclusive, uma associação das agroindústrias, por conta da dificuldade que eles tinham de compreender, né, e até talvez de buscar maiores esclarecimentos. Se criou uma associação das agroindústrias que hoje é uma grande parceira da própria prefeitura, né, do centro empresarial, do sindicato, no sentido da gente trabalhar. Que levanta a bandeira da legalidade, vamos estar todos legais. Exatamente. E é bom para todo mundo. Então, nesse ponto foi muito tranquilo, porque a equipe entendeu que realmente nós tínhamos que fazer aquilo ali. Né? Todo mundo entendeu a lógica dos processos para que nós tivéssemos um produto de qualidade. E tu lembra de números dessa época? Tipo, a gente tinha quantas ou a produção? Tinha algum... Não tinha nem controle sobre isso para saber estimativa, o que se pensava assim. Eu não lembro muito agora, não vou saber dizer. Em termos de número de agroindústrias, não era muito diferente. Talvez até tivéssemos, talvez até um pouco mais, eu acho. Porque bastava tu ter qualquer uma pecinha ali e um moedor de carne e tu registrava como agroindústria. Então, esse tipo de coisa não existe mais. Então, acredito que hoje nós estamos com 32 agroindústrias formalizadas, entre todas, né, desde charque, linguiça, queijo, salame nós temos já sendo produzido na Alegrete, carne temperada, enfim, tudo isso aí que gera das agroindústrias, são 32. E nós temos mais 8 aguardando, né, para serem incluídas dentro do rol das agroindústrias aí, e mais 4 que estão aguardando a aprovação do certificado do CIS-BISFAS, que também hoje... As 32, aquelas podem vender para o Brasil inteiro? Não. Essas 32 estão registradas no Serviço de Inspeção Municipal. As que têm o certificado do CIS-BISFAS são os 2 frigoríficos, tem uma queijaria, e depois tem mais 4 ou 5 agroindústrias de charque e linguiça, que todas estas estão habilitadas a mandar os produtos para o território além fronteira do Alegrete. Entendi. Bom, já que a gente já começou a falar do hoje, né? Esse cenário, vamos dizer assim, vamos colocar a pandemia, né? O lockdown, né?
que tu viveu como prefeito, né, esse momento, daí para frente, né, como isso foi evoluindo, a gente poder chegar hoje ter tido uma conjunção de esforços para fazer o primeiro festival da linguiça campeira, né? Eu quero que tu conte esse momento dos últimos, sei lá, 2 anos aí, como que foi isso para chegar nesses números que a gente tem hoje e dar um pouco do balanço disso, de como que a gente está hoje em produção, qual é a perspectiva para a gente chegar logo em seguida aí para olhar para o futuro. Nós, dados agora, né, que inclusive o pessoal do Serviço de Inspeção me passou, nos últimos 5 anos foram 350 toneladas ano a produção média, né, de linguiça aqui no Alegrete. Então, e se nós tivermos aí essas outras 4 que estão aguardando, nós vamos aí aumentar 15 a 20 mil toneladas mês. Então, uma coisa como uma proporção bastante interessante também, porque são agroindústrias que têm um potencial de crescimento bastante grande. E então, hoje, talvez o que a gente veja interessante, até porque nós estamos aqui num ambiente acadêmico, né, e que tem na veia essa questão da inovação, é justamente nós tentarmos buscar equipamentos adaptados, por exemplo, a esta realidade que nós temos hoje, que são de pequenos empresários, e muitas vezes ele não tem condições de implementar a produção dele, porque ele teria que comprar uma câmara fria muito grande, um outro equipamento que estabiliza a temperatura lá em tantos graus e que só serve para grandes agroindústrias. E o nosso produtor artesanal, o nosso produtor, às vezes do interior do município, ele precisaria ter esses equipamentos mais adaptados. Então eu vejo que nós estamos aí num processo muito interessante de crescimento ainda, né, fazendo com que nesses últimos anos nós tivéssemos essa questão que tu destacasses aí de Alegrete ter uma visibilidade, chegando ao ponto de se alvorar a fazer um festival da linguiça nacional campeira, né? Mas linguiça, um troço tão comum, como é que vai fazer um festival da linguiça? Tem um festival do churrasco, um festival do cordeiro, um festival do sei lá, do queijo lá, do moranguinho, mas da linguiça, pois nós tivemos aí primeiro, né, a parceria do deputado, o Marenco, que apresentou uma proposta lá e declarou, né, foi aprovado pela Assembleia Legislativa, declarando Alegrete como capital estadual da linguiça tradicional campeira. Esse projeto agora já tomou uma outra dimensão a nível nacional, já foi apresentado no Congresso Nacional para tornar Alegrete a capital nacional da linguiça tradicional campeira, até porque o tipo de linguiça nosso aqui é diferente da linguiça da Serra, diferente da linguiça de Santa Catarina, enfim, é a nossa aqui da fronteira. Então tem essa particularidade. E junto com tudo isso, a gente cria uma cultura de agregar valor àqueles produtos locais aqui. Eu acho que talvez este seja o maior legado que a linguiça venha dando para os demais setores também, porque, mal comparando, a gente sabe que nós somos, até pela dimensão territorial do Alegrete, o maior PIB agrícola, segundo maior rebanho bovino, segundo maior rebanho ovino, quarto maior produtor de arroz, agora em seguida vai ser o maior produtor em área, maior produtor de soja do estado. Tá, mas o que isto deixa em termos de desenvolvimento para nós aqui? Muito pouco. Nós precisamos agregar valor a esta matéria-prima para que aí sim, né, o desenvolvimento seja autogerado aqui na região. Então a agroindústria tem nos dado esse sinal, tem feito essa mensagem, né, para os nossos empreendedores aqui, e seria mais ou menos se nós tivéssemos aqui a maior universidade do Brasil, sendo que ninguém ficasse trabalhando aqui, todos os profissionais saíssem para fora daqui. Mal comparando é a mesma coisa. Né? Não adianta nada. Então a gente tem sim que criar um ambiente propício para que esses profissionais fiquem por aqui, gerando conhecimento, gerando informação, e a agroindústria tem essa característica, né, de
fazer com que gerem oportunidades de emprego, e este emprego vai fazer com que a família se estabeleça aqui, vai consumir aqui, outras cadeias produtivas vão ser aquecidas também. Então isso é uma bola de neve, né? Então realmente nós estamos muito motivados com a questão das agroindústrias, porque talvez seja este, como eu disse no início da nossa conversa, o maior desafio nosso aqui, que é uma mudança de mentalidade, né, dos nossos nativos aqui da fronteira, e eu vejo que isso já está dando resultado. Ainda tem muita coisa para a gente fazer aí, mas eu acredito que, pelo que a gente tem observado nos últimos anos, esse crescimento, as próprias agroindústrias inovando com produtos um pouco diferentes, adaptando, sem perder a característica aquela, né, original, mas inovando com alguns produtos diferentes, sentindo a aceitação da população e pensando no mercado nacional. Pensando no mercado nacional, logicamente. Nós temos um frigorífico aqui que tem o maior número de cortes especiais de ovinos. E esse produto ele vai para São Paulo, vai para Curitiba, vai para Porto Alegre, onde, com certeza, o valor, vamos dizer que seja 10 vezes o valor que fosse praticado aqui. Né? Então, realmente, as coisas estão muito... E aí, já para a gente indo para o encerramento, né, dessa nossa conversa, não que não tenhamos mais conversa, só porque o tempo de 1 hora é um tempo que a gente consegue manter as pessoas a partir daí e o futuro, né? O futuro do empreendedor, do Márcio, político, porque entrou para a gestão pública, já foi vereador no legislativo, teve essa experiência. O que é o futuro do Márcio? O que o Márcio enxerga para o futuro, né, do empreendedor, do teu futuro individual, do teu futuro pessoal nessa região, e o futuro desenvolvimento da região, né, da agroindústria? Tu já falou um pouco aqui, mas enfim, eu queria que tu deixasse, né, a tua mensagem. O que tu está vendo, o que tu está pensando para o teu futuro, dos teus mais próximos, e também nosso, dos moradores aqui do município, da região. Bom, para o futuro, né? O futuro, eu sempre digo, o futuro a Deus pertence, né? E eu sou muito crente aí de que Ele sempre reserva o melhor para mim. Então eu procuro não ficar muito angustiado, pensando, fazendo prospecções, embora, né, a gente tenha que, não pode ser ingênuo, a gente tem que montar alguns cenários aí, porque senão daqui a pouco surge alguma coisa na frente e eu nunca pensei nisso, como é que vai fazer? Então, é lógico que a gente tem que pensar em alguns cenários, mas de forma muito racional e sem que aquilo fosse algo que vou cegamente, se não der certo aquilo eu vou me frustrar. Não. Quem me conhece sabe que eu tenho um padrão de vida muito tranquilo. Se a coisa que eu gosto é de... Ontem mesmo à tarde, um pouco mais cedo que isso aqui, eu andava campeando sozinho no campo, pensando na vida, né? Estou de férias, então, para mim, o modo simples da vida de campanha, para mim, seria o suficiente. Só que a vida fez com que eu também desenvolvesse um sentimento de responsabilidade que não me dá o direito de pensar de que isso seja algo aceitável daqui para frente. Né? Eu vou me cobrar se me aparecer uma oportunidade de eu contribuir mais com a sociedade e eu vou me omitir de assumir algumas responsabilidades que porventura vierem a surgir. Né? Então hoje, se eu estou na política hoje, foi porque talvez tenha tido de berço, né, esta provocação de que nós sim precisamos cobrar de quem nos representa, mas também, por outro lado, devo me perguntar o que eu estou fazendo enquanto membro da sociedade para contribuir com uma sociedade melhor. A gente vê muito hoje, principalmente com as redes sociais, onde todo mundo tem solução para tudo, mas não sai da... juiz julga, condena, tem solução, sabe? Mas não sai da tela do celular, não sai da frente do computador para mover uma palha, para ajudar uma família que está passando necessidade ali, para ajudar uma ONG, para ajudar uma instituição filantrópica. Né? Então, eu acho que essa pergunta a gente deve fazer. O que eu estou fazendo para melhorar o ambiente onde eu estou
inserido. Né? E hoje eu estou inserido nesse ambiente aí, né, que é público, né? A gente já não é mais dono do nariz, tu não tem mais privacidade, todo mundo fica até cuidando, né? Mas enfim, ninguém me obrigou a entrar nisso aí, eu fui sabendo dos riscos e só tenho a agradecer a Deus as oportunidades que Ele tem me dado e também dizer que daqui para frente eu acredito, né? Agora vencemos uma etapa domingo aí que foi conseguir inserir dentro do orçamento participativo do governo federal o projeto para a duplicação da BR-290. Olha só, isso era coisa que a gente não devia nem estar hoje, nos dias de hoje, se preocupando, né? Mas, enfim, já que o governo deu a oportunidade, fomos lá, nos empenhamos, pedimos apoio para todo mundo, conseguimos 9.100 votos. Tu vê, uma população entre Campanha e Fronteira Oeste, com mais de 700 mil habitantes, nós conseguimos 9.100 votos. É para ver o comprometimento da população. Isso que era só um clique digital. Era só um clique. Isso aí, nós estamos falando de salvar vidas. Quantos amigos nossos, familiares, perderam a vida na BR-290 por falta de uma via que tem aí facilidade de transitar, né? Mas, enfim, conseguimos colocar entre os 20 projetos, com o 18º, o primeiro da área de infraestrutura e transporte. Vamos esperar que se confirme, né? Essa tendência de ir para o orçamento, para o ano que vem sair o projeto. Então, com isso eu digo que um dos problemas que nós temos aqui na fronteira, e as pessoas cobram do ente público, nós temos que trazer indústria para cá, como se fosse fácil, que ir lá, pega um grande empresário, tira aqui, ó, vem para a Alegrete aqui, eu vou te dar um terreno aqui na Alegrete. Então, mas o que mais? E energia tem suficiente? Logística tem estrada suficiente? Mão de obra qualificada? Matéria-prima? Mercado consumidor? Só essas perguntas que a gente tem que responder. Então é algo muito difícil. Mas a logística, ela desempenha um papel fundamental para que os empresários venham investir aqui na região. Então passa pela BR-290, sim. Passa por uma retomada do modal ferroviário, sim. Aí o governo federal sinaliza com alguma coisa, embora deem um passo para frente e 2 para trás, a gente nunca sabe o que vai dar disso aí, mas acreditamos. Passa por nós termos voos regulares, felizmente, né? Depois de 40 anos, nós conseguimos aí restabelecer uma linha comercial ligando Alegrete a Porto Alegre, né? Através de voos regulares e acredito que nós estejamos no caminho, né? do tão sonhado desenvolvimento. Ainda não deu para sentir isso em termos de manutenção da nossa população, por exemplo, que com o novo centro, o censo reduziu novamente, né? Mas menos do que outras regiões da cidade. E a gente vê também, não é o Márcio que está dizendo, estou só repassando aquilo que as pessoas que vêm de fora e vêm a Alegrete e nos comentam, que vem uma cidade mais para frente, uma cidade mais organizada, uma cidade que está se preocupando com os detalhes assim que faz com que o ambiente seja mais positivo. E o resultado disso, nós temos aí as grandes redes se estabelecendo, né? Agora em outubro, se Deus quiser, a inauguração do Stock Center aqui. Já foi anunciada semana passada a construção do primeiro shopping center, e aí juntamente com o hotel. E eu sempre digo, né? O empreendedor, o grande empresário, ele jamais vem se estabelecer num rincão distante dos grandes centros como o nosso aqui, se não fizer uma análise de mercado. Então, muitas vezes, nós não estamos ainda totalmente informados do nosso potencial de crescimento aqui, tanto quanto os que estão vindo investir aqui. Então, isso também sinaliza, eu acho, um sinal de que Alegrete tem, sim, condições de crescer muito ainda. Eu digo assim, tá, mas crescer para quê? Será que a nossa cidade, quantos mil habitantes tem Gramado? Não era para ter 500 mil? Qualidade de vida, né? Um dos maiores destinos turísticos do Brasil é Gramado. E como é que não aumenta a cidade? A cidade virou turista, né? Turística. E
para tu te estabelecer lá, não é assim, vou chegar lá e vou morar lá. Não, tem que cumprir uma série de requisitos. E eu acho que também nós temos que pensar, muitas vezes as pessoas, porque o pessoal está indo embora daqui, está indo embora daqui. Tá, mas peraí, todo mundo, graças a Deus, vivemos num país livre, onde nós temos a liberdade de ir buscar o crescimento pessoal onde quer que nós tenhamos condições de ir. Mas sim, nós queremos que a nossa cidade progrida, mas esta progressão não precisa ser simplesmente expandida de forma horizontal. Nós precisamos crescer também em termos de qualidade de vida, em termos de poder de consumo, em termos de empresas que absorvam esta mão de obra, né, que muitas vezes não vê alternativa e acaba saindo por falta de oportunidade. Então é nesse sentido que nós queremos crescer e acredito que estejamos no caminho certo. Tá bem. Gostei muito da nossa conversa, acho que a gente traçou um paralelo aí que a gente tinha se proposto a entender melhor como que foi esse momento aí da tua carreira e convidar quem estiver vendo esse episódio aqui do PampaCast que assista também os outros das entrevistas que a gente fez com outros empreendedores, empresários, servidores públicos e vamos continuar, esse projeto tem até o final de 2023 a meta é de entrevistar mais 10 empreendedores da nossa região e vamos ter um arquivo histórico, né? Quem quiser saber como que surgiu o PampaTech, as empresas que estão aqui dentro, como a EGD, a Agenda E4, a gente já tem feito esse paralelo. Então, agradecer a tua presença, ter vindo aqui, disponibilizar teu espaço das tuas férias e a audiência de todos. Muito obrigado. Muito bem. Um abraço.